Olá, amigos. Meu nome é Gilson Chagas, eu sou professor de Ciências Contábeis e autor de diversos livros, entre os quais 5 na área contábil. Esses livros são publicados pela editora Saraiva e são distribuídos e vendidos aí nas redes de livrarias físicas e virtuais do país e fora dele, né? Bom, nós hoje estamos iniciando agora uma série de vídeos sobre temas contábeis. Esses vídeos nós vamos disponibilizar nas redes, né, claro, para acesso dos estudantes de ciências contábeis em graduação, no, curso de no nível de graduação, e, é claro, de pós-graduação também, quando necessitarem de reciclagem. Nós vamos também disponibilizar para os estudantes que estiverem pretendendo fazer concurso, fazer exame de suficiência e tal, inclusive para os profissionais da área contábil que, em algum momento, necessitarem de recordar algum elemento da doutrina. Okay? Então, vamos iniciar agora o primeiro vídeo com o balanço patrimonial em sua estrutura atual. Quer dizer, nós vamos estudá-lo com toda a sua composição e estrutura, desde o início até o encerramento, aos grupos dos quais eles se compõem, e começando pelos conceitos que são estabelecidos pelo CPC 00. É claro que a estrutura do balanço patrimonial vem da Lei 6.404, a famosa Lei das Sociedades Anônimas, que rege a contabilidade privada no Brasil. Mas o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, legisla ou normatiza concorrentemente com a lei, não competindo, no sentido de competir, mas de auxiliar, de completar e complementar o que a lei estabelece sobre as demonstrações contábeis e a contabilidade privada, enfim. E, e, e nós vamos pretendemos fazer 3 vídeos sobre o balanço. Este agora que vocês estão vendo, será sobre o balanço propriamente dito, quer dizer, a elaboração dele, a composição, a estrutura, mostrar logo de cara, entraremos logo no assunto, direto no assunto, porque temos com ele a intenção de contemplar aqueles estudantes de concursos que estão precisando de aprender um balanço agora, ou mesmo aquele pessoal que está começando as primeiras disciplinas do curso, ciências contábeis, e cursos livres, enfim, e precisam realmente aprender a estrutura agora, não vão ter aprofundamento, a questão teórica dos balanços, etc. Isso aí para eles, nesse momento, não está interessando, né? Eles vão precisar disso no momento futuro. E aí sim, num segundo vídeo nós estudaremos o balanço lá do seu início, lá da sua composição, do estabelecido pela lei, do que está estabelecido pela lei, pelo CPC, fazendo uma comparação entre o que a lei e o CPC dizem sobre cada um dos grupos, e até fecharmos um balanço, propriamente, no final do estudo. E um terceiro vídeo pretendemos fazer também sobre um histórico do balanço patrimonial. Como ele era até o final de 2007, época em que foi promulgada a Lei 11.638, alterou a estrutura do balanço para 2008, e então, como ele permaneceu durante o ano de 2008, como ele passou a ser a partir de 2009, por força da Lei 11.941, que era uma lei gerada pela medida provisória 449 do final de 2009. Okay. Então, agora nós vamos estudar o balanço na sua forma atual e até das mais simples. Então, começando pelos conceitos que o CPC oferece para o tema. O CPC diz o seguinte, CPC 00 diz o seguinte: os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial financeira são ativos, passivo e patrimônio líquido.
estes são definidos como segue. Bom, o ativo, no conceito da lei, da forma como a lei estabelece a estrutura do balanço, ela divide, a lei 6.404 divide o balanço em ativo e passivo, simplesmente, dois grupos. O ativo com circulante, com seus subgrupos ativos circulante e não circulante, passivo com circulante, não circulante e patrimônio líquido. Mas o CPC estabelece uma ordem diferente, quer dizer, uma composição diferente. O ativo, lá para eles, é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, como um grupo independente, que eles chamam de um resíduo entre valores residuais entre o ativo e o passivo. Vamos estudar isso no segundo vídeo, vamos estudar com mais detalhes. Agora nós vamos considerar o balanço como ele é. Ativo, passivo, incluindo patrimônio líquido. Então vamos agora, nesse próximo slide tem o conceito de ativo. Ativo segundo o CPC 00. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Se não houver a expectativa de contribuição futura, direta ou indireta, ao caixa da empresa, não existe ativo. Aquele bem que não ultrapassa, que não vai gerar benefício no futuro, ou que é usado agora, é consumido aqui para outros fins, para os fins operacionais da empresa, esse não pode ser considerado ativo. Então, para nós, o conceito que a lei vem estabelecendo já há anos, desde 1976, quando ela foi promulgada, em dezembro de 1976, a Lei 6.404 estabelece a divisão do balanço em ativo e passivo, e dentro de cada um desses grupos existem subdivisões, subgrupos, que a lei prevê, que a lei estabelece, e nós vamos apenas detalhar, na medida do possível, cada um desses elementos, cada um dos subgrupos, dessas subdivisões, para que vocês compreendam a sua composição, a finalidade, a ordem em que esses elementos são dispostos, e etc, etc. No caso do ativo, por exemplo, a doutrina contábil considera o seguinte: o ativo é composto por bens e direitos. Quais são os bens e direitos? O que são bens e direitos? É claro, aqueles valores que a empresa possui vão ser usados de alguma maneira, ou recebidos, no caso dos circulantes, dos bens circulantes e direitos, ou então no caso daqueles que vão ser usados para fins operacionais, quer dizer, para a realização das atividades normais da empresa. Mas vamos ao passo a passo. O ativo se divide em dois grupos, circulante e não circulante. O circulante quer dizer que circula, leve, rápido, mas a rapidez das ciências financeiras não é tão grande assim. É um ano de duração. Aquelas contas que a empresa há de receber, ou que serão transformadas em dinheiro, ou que serão realizadas, para usar o termo contábil, até o encerramento do exercício seguinte, ou seja, um ano de duração a partir da data do balanço, essas contas serão dispostas por ordem decrescente de liquidez no ativo circulante. Então, se a ordem é decrescente de liquidez, é claro que eu preciso colocar em cima a conta de maior liquidez, em seguida a segunda conta de maior liquidez, e a terceira, e etc., até chegarmos à última conta do ativo circulante. Começando aqui pelo caixa, conta caixa. Aliás, a conta caixa faz parte de um subgrupo do ativo circulante chamado disponibilidades. Quer dizer, aquelas contas que representam direitos, ou bens ou direitos. No caso, bens, que dinheiro é considerado um bem. Então, aquelas contas que representam
valores, contém valores que serão usados, poderão ser usados pela empresa nas próximas 24 horas, são contas disponíveis ou constituem a disponibilidade da empresa. E lá na frente, lá quando formos estudar o fluxo de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa, vamos ver que o CPC chama essas contas de caixa e equivalentes de caixa. Quais são elas? O caixa propriamente dito, onde está o dinheiro líquido, certo dinheiro vivo da empresa, dinheiro que está lá nas gavetas, que está no cofre. Então, o caixa. Vem seguido bancos contra movimento, que é uma conta que congrega, onde é um nome técnico das contas correntes bancárias que a empresa tiver em bancos diferentes, quer dizer, que serão subcontas desse elemento chamado banco contra movimento. É a segunda conta, porque maior liquidez. Quer dizer, você tem um trabalhinho para ir lá, tirar o dinheiro, sacar o dinheiro, mesmo que seja no terminal, tem uma tarefa a cumprir. Em terceiro lugar, poderá estar no balanço, não está neste aqui que nós estamos mostrando, mas esse não contém, mas ela poderá haver no balanço uma conta chamada aplicações financeiras diárias ou aplicações de liquidez imediata. São aqueles fundos de resgate automático que a empresa pode ter em bancos, que são fundos que rendem algum dinheiro, quer dizer, algum rendimento, e podem ser usados a qualquer momento que a empresa dela necessitar. Então, são essas três, basicamente, são as contas de disponibilidades. Evidentemente, em casos excepcionais, haver outra, por exemplo, uma poupança que ela não seja vinculada, que alguns dizem que é um direito mais a longo prazo, ou mais para outro subgrupo, mas eu não vejo diferença entre a poupança e o banco, a poupança não vinculada e os bancos contra movimento e o caixa. Você pode sacar a qualquer momento. Bom, mas o comum é isso. Caixa, bancos contra movimento e aplicações financeiras diárias ou aplicações financeiras de liquidez imediata. No passado tinha um numerário em trânsito, o dinheiro que estava em trânsito, ou seja, não há pagamento, uma lote, mas hoje, com os sistemas eletrônicos, está tudo online, não tem mais necessidade de se usar numerário em trânsito. Excepcionalmente pode ser, né? Bom, logo em seguida vem um subgrupo chamado Direitos Realizáveis no curso do exercício social subsequente. Isso é um nome relativamente amplo, genérico, que embute outras coisas, outros conceitos dentro. Dentro desses direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, estão subgrupos, outros créditos, com aqueles créditos que a empresa tem a receber, de terceiros, quer dizer, aqueles valores que ela tem a receber de terceiros, mas que não são exatamente clientes, ou que não são impostos a recuperar, tributos a recuperar, então podem ser classificados aqui. Por exemplo, adiantamento a funcionários, enfim, coisas rápidas que também não têm uma classificação específica, então são postos aqui em outros créditos, podem ser classificados. Mas essa denominação é meramente doutrinária, não é a lei que estabelece. A lei fala em direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Logo depois dos outros créditos, ou antes, dependendo do vencimento, das datas de resgate, pode estar o subgrupo cliente, pode estar o subgrupo clientes com suas contas, duplicados a receber, promissórias a receber, contas a receber, genericamente falando, e então aquilo que a empresa tem a receber dos seus clientes, dos compradores da sua mercadoria, do seu produto. Depois dele vem os estoques, sem esquecer que temos também os impostos a recuperar, que estão aqui dentro desses direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. Ele geralmente tem resgate imediato, tem a utilização imediata, eles são rápidos, logo depois das disponibilidades. Quais são os impostos a recuperar? O ICMS a recuperar, COFINS a recuperar, enfim, outros. Imposto de renda a recuperar. Se for dentro de um ano, outros tributos.
tiverem vencimento antes de um ano, eles ficam dentro do ativo circulante. Se for mais de um ano, vai lá para outro. São outros 500, vai lá para o não circulante. Bom, depois dos clientes vem estoques. Estoques é um subgrupo do ativo circulante que contém mercadorias, almoxarifado, material de expediente, material de embalagem. São contas que estão tocadas na empresa ou para revenda ou para uso imediato, para consumo imediato da empresa, consumo diário, né, rotineiro. Essas contas se põem no subgrupo estoque. Depois do subgrupo estoque, não é o caso deste balanço, mas depois do subgrupo estoque podemos ter, normalmente temos nos balanços maiores, as despesas antecipadas. É o último subgrupo do ativo circulante. Despesas antecipadas, ou despesas do exercício seguinte, ou despesas dos meses seguintes. São 3 nomes que usamos doutrinariamente dentro do meio acadêmico e do meio dos cursos livres. Então, com esse nome, despesas antecipadas, despesas dos meses seguintes ou despesas do exercício seguinte. Nesse subgrupo estão as contas as despesas antecipadas, aquelas despesas que a empresa pagou antecipadamente. Despesas que ainda serão dos períodos futuros, mas que ela já pagou agora. Exemplo, seguros a vencer, seguros dos bens que ela pretende segurar e ela paga adiantado. Seguro sempre se paga adiantado, mesmo que seja parcelado, mas está sempre se pagando antes do uso. Seguros a vencer, seguros passivos apropriados, tem alguns nomes. Também os aluguéis a vencer, aqueles aluguéis que a empresa de bens que ela usa de terceiros e ela paga antecipadamente, então passa a ser um direito classificável nesse grupo chamado de despesas antecipadas ou despesas dos meses seguintes ou despesas dos exercícios seguintes. Pode ter também juros passivos a apropriar, aqueles juros que a empresa paga antecipadamente nas operações bancárias que faz e vai apropriar mensalmente como despesa mesmo, despesa do exercício, cumprindo o regime de competência. Esse assunto, regime de competência, também haveremos de tratar dele em vídeos futuros. Bom, então encerra-se que o ativo circulante com esses subgrupos. Disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, que tem essas subdivisões que nós já mencionamos. Então, a gente soma todo o ativo circulante, vamos precisar desse valor. No caso aqui tem só 8.700, com 15, 23.700, 24.700, 41.700, 96.700. É o valor total do ativo circulante. Esse valor é preciso que a gente saiba dele, porque nós poderemos precisar dele lá na frente, quando formos fazer a análise de balanço, porque o ativo circulante é um dos elementos que, no jogo, quando confronta com o passivo circulante, gera o índice de liquidez corrente, e etc. Mas, enfim, 96.700 é o valor do grupo ativo circulante. Vamos então para o ativo não circulante, o segundo grupo do ativo. O ativo não circulante significa pesado, não circula a longo prazo. Nele estão contidos 4 subgrupos. É o realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Vamos definir cada um deles. No realizável a longo prazo, nós classificamos aquelas contas que poderiam estar lá no circulante se não tivessem vencimento superior a um ano. Por exemplo, duplicados a receber após o encerramento do exercício, uma venda de muito longo prazo, contas a receber nesse período. Agora, existem algumas contas que se classificam automaticamente no realizável a longo prazo, e a Lei 6.404 assim estabelece, já prevê isso na sua descrição. Por exemplo, empréstimos a diretores e acionistas. Se classifica aqui no ativo, essa conta se classifica aqui no ativo não circulante realizável a longo prazo. Também empréstimos a empresas coligadas e controladas,
ficam aqui nesse subgrupo. Os investimentos. Em seguida vem o subgrupo investimentos. Os investimentos são aquele subgrupo que congrega as contas. Ele reúne as contas que a empresa representam bens ou direitos que a empresa possui, não vai vender e nem está usando. Ela comprou para especulação futura ou para, enfim, com outros fins, né? Fins, até para construção de futuro, um terreno, por exemplo, para construção futura. Então, fico no subgrupo investimentos. Depois do investimento, no subgrupo de investimento, a gente pode classificar obras de arte, participações societárias em geral, ações e participações de empresas que a gente comprou para guardar, né, e esperar tempos bons. E pode ser terrenos, por exemplo, sem utilização imediata, construção futura, imóveis não de uso, né, chamados imóveis não de uso. E o imobilizado? O imobilizado é o próximo subgrupo, é o terceiro subgrupo do ativo não circulante, que reúne as contas que representam bens permanentes, bens tangíveis, bens materiais, né? Portanto, bens materiais, corpóreos, que a empresa possui, não vai vender, mas está usando em suas atividades normais. Por exemplo, computadores e periféricos, veículos, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, prédio comercial, prédio em que a empresa funciona. E aí, essas contas, como elas são materiais e são usadas, estão em uso, elas estão sujeitas à depreciação. Outro assunto que trataremos futuramente, videoaulas, para também colocar à disposição de todos. A depreciação, no caso, é o desgaste que esses bens que estão aqui contidos no imobilizado sofreu, o desgaste que eles sofreram ao longo do processo, né, do exercício. A gente vai fazendo a contabilização da depreciação, no final ela fica como depreciação, as contas de cada um desses bens, a depreciação feita em cada um desses bens fica com o nome de depreciação acumulada e entra como conta redutora do bem a que se refere. Neste caso aqui, nós juntamos todos numa mesma conta, depreciação acumulada, quer dizer, de uma vez só, questão de espaço, né? Mas ela é uma conta redutora, ela está abaixo das demais, subtraindo, com 8 mil no caso aí, subtraindo o valor das contas do mobilizado. Tá ok? Ela é uma conta redutora, retificativa, alguns chamam retificativa, outros chamam subtrativas, tudo é a mesma coisa, ela bate o valor das antecedentes. E o intangível, por último, o último subgrupo do ativo não circulante é o intangível. O intangível é o subgrupo que contém as contas intangíveis, os bens intangíveis da empresa, bens imateriais, bens ou direitos, né? Intangíveis, aqueles bens ou direitos que você pode pegar, as que você tem, valem muito dinheiro, mas você não pode pegar, não pode tocar, são intangíveis ou incorpóreos, imateriais. Por exemplo, marcas e patentes, fundo de comércio, enfim, mais direitos autorais, softwares, alguns valores que são abstratos, têm valor, muito valor, dinheiro, né? Valem dinheiro muito, mas não podem ser tocados. Então, eles são classificados aqui no intangível. No total, aí se pegam os valores relacionados desde o realizar a longo prazo, no caso, aqui 2 mil, 5 mil, 7 mil, com 7, 14, com 15, 29.800, com 20, 49.800, com 5, 54.800, com 40, 94.800, menos 8 mil vai dar 86.800, mais 15 mil já daria 101, mais a soma do ativo não circulante, do ativo circulante, ao total de 198.500. É claro que
é bom que também tenhamos o valor de cada um dos grupos, no caso aqui do ativo não circulante, nós temos o valor separado dele, para, no momento que necessitarmos dessa informação, já termos ela prontamente. Ok? Então, agora vamos para, finalizado o ativo, vamos para o passivo, que é o outro grupo grande do balanço. Aqui o CPC diz que o passivo é uma obrigação presente da entidade, derivado de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Claro, para liquidar passivo se espera que gere uma saída de recursos, porque pode ocorrer, excepcionalmente, a liquidação de um passivo em troca de um serviço ou de outra coisa que não gere exatamente uma saída de dinheiro. Mas o normal é esse, é sair dinheiro para liquidar as obrigações. Por quê? Porque o passivo, segundo a própria doutrina contábil, sempre foi assim, inclusive a lei, respaldada pela lei, então, contra as obrigações da empresa, a curto e a longo prazo. E, segundo o conceito da lei, também contra o patrimônio líquido, que são as faltas do proprietário. Porém, não vamos entrar ainda nesse estudo, nesse confronto de ideias, porque o CPC estabelece uma outra divisão, como nós já mencionamos no início do estudo do balanço. Ele coloca o patrimônio líquido como um grupo à parte. Mas vamos trabalhar isso a seu tempo. Começando agora pelo passivo circulante. O passivo circulante reúne todas aquelas obrigações que a empresa há de pagar, terá que pagar até o encerramento do exercício seguinte, quer dizer, até um ano de duração partindo da data do balanço. Aqui nós temos salários a pagar, PIS, PASEP a recolher, custo de renda a pagar, duplicatas a pagar, fornecedores, teria outras contas, os encargos trabalhistas a pagar, enfim, muita coisa, obrigações fiscais a pagar. Imposto de renda a pagar é uma das obrigações fiscais, mas podem existir outras tantas, né? Tudo que for a pagar até 31 de dezembro do ano seguinte, quando a empresa tem o exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro, coincidente com o ano civil, ou quando ela tem outra periodicidade, então é o encerramento do exercício seguinte, ok? Só depois do passivo circulante, aí a gente soma também o passivo circulante, que é porque nós vamos precisar dele lá em algum momento futuro, na hora de fazermos balanço, aliás, análise de balanço, que é vamos fazer um confronto com ativo circulante menos passivo circulante, gera o capital circulante líquido. E ativo circulante dividido pelo passivo circulante gera o índice de liquidez corrente, que é um dos elementos da análise das demonstrações contábeis. Mas vamos então, agora que nós estamos tratando de balanço, do balanço propriamente dito, vamos então ver o não circulante. O não circulante reúne aquelas contas que em vencimento, que vencem após um ano da data do balanço, quer dizer, com mais de um ano de vencimento, de duração, de prazo, né? O prazo delas vai além do ano. Então, no caso aqui temos empréstimo em 13 meses, duplicatas a pagar em 15 meses, poderiam ser muitas outras obrigações que tivessem vencimentos superiores a um ano, ok? Soma-se também este ativo não circulante, passivo não circulante, desculpa, faz também um valor dele à parte. Em alguns momentos poderemos necessitar deles. E por último, vem um patrimônio líquido, que agora não vamos estudar a questão se ele é ou não é, aquela história de se é passivo, se não é passivo, isso é um assunto para depois. O patrimônio líquido faz parte do balanço, é o último grupo, ou subgrupo, e tem uma composição estabelecida pela legislação, particularmente pela Lei 6.404, é uma ordem, a ordem das contas ou dos grupos de contas que estão contidas ou contidos no patrimônio líquido é estabelecida pela legislação, pela lei. Qual é essa ordem? Capital subscrito,
é o primeiro deles, é o grupo capital, que no caso aqui está subscrito, porque ainda é aquele capital original, quando a empresa assinou, subscreveu, quando foi fazer o seu abertura com o seu contrato social e tal. No caso aí, por exemplo, a gente está visualizando aqui que não tem capital a integralizar ou capital a realizar, então já fica subentendido que o capital subscrito está totalmente integralizado, que no caso é 60 mil. Mas, se parte desse capital, por exemplo, 10 mil, não tivesse sido integralizado, o que integralizar? Integralizar é transferir, é um dos sócios ou proprietário, quando é a firma individual, transfere para a empresa o valor correspondente à cota que ele subscreveu, né? Foi o sócio ou o proprietário. Transfere para a empresa essa cota, o valor que ele subscreveu. Ele se comprometeu a integralizar 60 mil, por exemplo, digamos que essa empresa seja uma empresa individual, uma Eireli, por exemplo, empresa limitada. Então, 60 mil, e não integralizou, não passou para a empresa, não transferiu para a empresa os 60 mil, só transferiu os 50, vai aparecer abaixo da conta capital subscrito a conta capital a integralizar ou capital a realizar por 10 mil. E entra parênteses aí debaixo dos 60 mil, subtraindo esse valor, reduzindo o valor. É uma conta redutora do patrimônio líquido. Depois do patrimônio do capital, do grupo capital, vem as reservas de capital. São receitas externas que vêm para a empresa, e esse é um assunto para estudarmos também num vídeo futuro, que é a constituição das reservas de capital de lucro. São valores que vêm de fora para dentro da empresa e que serão usadas em algumas finalidades e no futuro poderão ser usadas inclusive para aumento do capital social. Chama-se isso de reserva de capital. Ela tem duas espécies, que nós nem precisávamos citar agora, mas ela tem duas espécies na legislação atual, que é a reserva de ágio na emissão de ações e reserva de alienação de partes beneficiárias. Mas aí ela está como o grupo completo, o grupo cheio, né? Reserva de capital. Aí vem ajustes de avaliação patrimonial. Essa conta antigamente até 2007 era chamada de reserva de reavaliação, mas ela foi alterada, foi mudada para ajustes de avaliação patrimonial, que contém o resultado de um ajuste que foi feito neste patrimônio. O ativo e o passivo foram reajustados, aí no confronto deles, o saldo é positivo, veio aqui com um ajuste de avaliação patrimonial positivo de R$ 5.000. Em seguida vem as reservas de lucro, que também são um grupo de reservas. Um grupo que a lei divide em 6 espécies. Reserva legal, reserva estatutária, reserva orçamentária, reserva de lucros a realizar, reserva de incentivos fiscais e reserva para contingência. Nós vamos estudar isso também no outro assunto. Aliás, eu já falei, quando nós formos estudar a reserva de capital, estudaremos também as reservas de lucro. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e tem poder para legislar sobre vários temas, ela também tem lá suas reservas, mas a Lei 6.404 tem apenas 6 reservas que nós mencionamos agora. Bom, depois das reservas de lucro, que aí estão em um grupo só, pode existir em alguns casos, por exemplo, ações de emissão própria em tesouraria. Na realidade, essa ação ela não é necessariamente, ela é uma conta redutora do patrimônio líquido, mas não é necessariamente posta debaixo das reservas de lucro. Ela pode ficar debaixo da reserva de capital, desde que ela subtraia, que o valor referente a ela tenha sido retirado das reservas de capital. As ações em tesouraria são aquelas ações que a empresa vendeu dela mesma, as ações dela própria que foram vendidas ao mercado, e em algum momento elas foram recompradas, resgatadas dos compradores, dos clientes, voltaram para a empresa. A empresa usou uma determinada verba, que do patrimônio líquido, por exemplo, a reserva de ágio na emissão de ações, e comprou essas ações, guardou-as em tesouraria e elas ficam no patrimônio líquido, quer dizer, a conta fica no patrimônio líquido, reduzindo o valor da conta do grupo
ele serviu de fonte, né, na hora de comprar. Poderia ter também prejuízos acumulados, se a empresa estiver acumulando prejuízos. Mas se tiver reserva de lucro, não vai ter prejuízo, porque as reservas de lucro, o prejuízo precisa ser absorvido por reserva de lucro, por reserva de capital. Se não der, se as reservas não forem suficientes, é claro que ainda vai ficar um resíduo do prejuízo, mas ele não pode coexistir com reserva de lucro e também reserva de capital. Bom, mas pode ter, em alguns casos, nas empresas de pequeno de porte, o CPME, tem um CPME, o CPC emitiu um CPME, CPC das médias e pequenas empresas, que contempla ainda os lucros acumulados, uma conta que vinha sendo mantida no balanço há anos, sempre tinha existido, para nela se reunir o grupo e acumular o lucro que a empresa vem tendo ao longo do exercício, que ainda não foi transferido para a reserva nem transferido para dividendos para os acionistas. Então ficava na conta de lucros acumulados. Hoje as grandes empresas não têm mais lucros acumulados, as sociedades anônimas não têm mais essa conta de lucros acumulados, só as menores, as pequenas, podem ter lucros acumulados. Daí aquela demonstração dos lucros acumulados que nós vamos ver também no momento futuro, vamos estudar em vídeos futuros. Pessoal, então aqui estamos somando, vamos somar agora o passivo que dá, começando com 16, 16.400, 17.100, com 21, 38.100, com 25, 63.100, esse é o valor do ativo do passivo circulante, 63.100. Aí vem o não circulante, 38.700 de empréstimo em 13 meses, duplicatas a pagar em 15 meses no valor de 3, aí já vai 51.700, esse é o valor do passivo não circulante. E o patrimônio líquido, 60 mais 1.200, 61.200, 66.200, 83.700. Esse é o valor do patrimônio líquido. O total dos três grupos dá 198.500, que corresponde exatamente ao valor do ativo. O ativo e o passivo têm sempre que ser iguais. Desdobramento da lei das partidas dobradas, né, da lei do débito e crédito. A cada crédito corresponde um débito, ou a cada débito corresponde um crédito igual valor, e no caso aqui, o ativo e o passivo têm que ser iguais. Eu costumo dizer, jocosamente, em sala de aula, que quando o ativo e o passivo não são iguais, alguma coisa está errada. E esta alguma coisa é sempre o contador. Quer dizer, se ele tiver feito a coisa certa, o ativo vai sempre fechar com o passivo. E no caso aqui é 198.500. Ok? Bom, este vídeo está encerrado. Voltaremos a esse estudo, o estudo do balanço, no segundo vídeo, tratando do balanço lá da sua origem, lá da definição legal, a composição, a comparação da lei e do CPC, até chegarmos no balanço propriamente dito e seu fechamento. E lá também aproveitaremos para falar da equação patrimonial, que o balanço representa, que está contida dentro do balanço, e também dessa questão da divisão, dessa diferença de conceito entre lei e CPC sobre o patrimônio líquido. Ok? Claro.